Grande Prêmio de Abu Dhabi, vamos falar sobre o Season Finale agora. Saímos da Black Friday e agora o Natal está no ar, tanto na Paddock BR quanto na Instant Gaming. Na Instant Gaming, vários jogos serão mostrados diariamente para vocês, jogos grandes inclusive, com super promoções. E claro, existem outras promoções além da principal. Você entra pelo link na descrição, adquire os seus jogos e gift cards favoritos por um preço super especial. Não perca essa oportunidade, porque essa promoção vai sendo diariamente até chegar ao Natal. E na Paddock BR também tem promoção de Natal. Em compras acima de R$300 você leva uma camiseta grátis. Basta colocar todos os produtos no carrinho, inclusive a camiseta extra, e colocar o cupom Presente Natal, tudo junto, Presente Natal, e aí você vai ter esse desconto e, claro, frete grátis também. Entra pelo nosso link, os dois links estarão na descrição. Olá, amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, chegamos ao Season Finale, a última prova da temporada, uma temporada que foi mais animada do que o inicialmente projetado, mas vamos deixar para falar sobre isso no nosso vídeo sobre 2024 como um todo. Em Abu Dhabi ainda temos um campeonato sendo decidido, que é o de construtores. No momento, McLaren soma 640 pontos e Ferrari 619 pontos. A Ferrari chega muito mais viva para esse último grande prêmio por causa da punição que o Lando Norris sofreu no Qatar. Então ainda temos uma disputa de uma rivalidade histórica. Hoje não está tão forte como um dia já foi. O pessoal que acompanhava a Fórmula 1 há 20, 30 anos sabe muito bem o que é essa rivalidade Ferrari-McLaren. Hoje em dia não está tão assim porque a grande rivalidade se tornou Mercedes e Red Bull. Só que ambas vêm de um jejum longo. O último título da Ferrari foi em 2008, o título de construtores. Já a McLaren tem seu último título em 2007, que foi o de pilotos com Lewis Hamilton, só que se a gente olhar para os construtores, a McLaren não vence desde 1998. Então são jejuns longos de duas gigantes, as duas maiores da história da categoria, e uma delas vai acabar com esse jejum em 2024. É até difícil citar quem, vamos dizer, merecia mais esse título, porque ambas tiveram seus momentos na temporada, só que, claro, a McLaren teve um carro melhor por mais tempo. Então, na verdade, se a Ferrari ganhar esse título, vai passar muito mais uma sensação de que a McLaren foi incompetente do que necessariamente uma derrota normal. Então esse campeonato de construtores está em aberto e, claro, vamos acompanhar. Eu quero saber para quem você está torcendo. Você tem uma preferência necessariamente ou não? Diz aí. E a pista de Abu Dhabi, que é o palco da última prova da Fórmula 1 já há um bom tempo, chega em sua 16ª edição, tendo Yas Marina como pista que sofreu uma alteração em 2021. Basicamente, dois layouts fizeram parte de Yas Marina ao longo da história. Atualmente nós temos 5.281 metros distribuídos em 16 curvas. Desde 2021 foram reduzidas de 21 para 16 curvas e se tornou uma pista mais rápida. Aumentou um pouquinho a possibilidade de ultrapassagem, continua não sendo uma pista espetacular, uma pista de ultrapassagens em abundância, mas melhorou consideravelmente a qualidade do espetáculo, as alterações feitas em Abu Dhabi. Eu acho que ficou mais legal até mesmo para quem joga videogame lá em Abu Dhabi. A curiosidade fica por conta de Max Verstappen, que foi o único que venceu desde que a alteração no layout foi feita em 2021. Na verdade, ele não somente é o único que venceu, como é o único que fez pole position. É uma pista que tem uma chance razoável de safety car, 33%, então pode ser que aconteça alguma coisa que a gente veja a paralisação do carro de segurança. Temos também aqui alguns dados legais de vitórias, construtores, motores e pilotos. Lewis Hamilton é o piloto que mais venceu em Abu Dhabi, com 5 vitórias, seguido do Max Verstappen, que chega como um dos favoritos para vencer mais uma vez. Nos construtores, a Red Bull é quem mais venceu com 7, seguida da Mercedes com 6. E nos motores nós temos Mercedes com 7, Renault com 4 e depois vem Honda, Red Bull Powertrains e Honda, Red Bull Powertrains. Se você considerar que tudo aí é Honda, na verdade, a Honda teria 4 vitórias nos motores. Você vê pela informação abaixo que um bom qualifying é fundamental em Yas Marina.
O pole position no grid venceu em 10 ocasiões, sendo 66%, enquanto o segundo colocado no grid partiu para a vitória em 4 ocasiões e somente uma vez aconteceu de alguém que não largou na primeira fila vencer, que foi o quarto colocado, representando 6%. Então o qualifying é sim muito importante, o sábado tem um peso muito grande em Yas Marina, vamos ficar de olho no qualifying, porque é determinante para o restante do final de semana. Em termos de horários, nós temos o seguinte: treino livre 1, 6h30 da manhã, treino livre 2, 10 horas da manhã, e aí já no sábado nós temos treino livre 3, 7h30 da manhã e classificação 11 horas da manhã. O Grande Prêmio de Abu Dhabi ocorre no domingo às 10 horas da manhã. Acho que não preciso nem dizer que o clima previsto é seco, você não tem nenhuma chance de chuva para todo final de semana lá em Abu Dhabi, então é pista seca para essa disputa. Nós temos também as informações da Pirelli, que são sempre muito legais, que dizem o seguinte: a Pirelli colocou a gama mais macia para essa pista, C3, C4 e C5, é uma pista que apresenta uma boa pressão nos pneus, principalmente traseiros, e você vê também que no dianteiro direito é uma pista de tração alta, aderência mediana, abrasividade mediana, evolução da pista alta, estresse do pneu mediano, frenagem alta, força lateral mediana e downforce mediano também. Por que então colocar uma gama mais macia se você tem um estresse do pneu mediano? Justamente porque a Pirelli está vendo que as suas gamas mais conservadoras estão gerando corridas de uma única parada. Então você tem que colocar a mais macia para ter um pouquinho mais de movimentação. Na esquerda você confere informações de cambagem e pressão, sendo que a pressão pode ser alterada se a Pirelli assim desejar. A expectativa para essa corrida é de uma corrida, mais uma vez, sem um grande favorito. Você tem, claro, o Verstappen tendo um final de temporada mais sólido do que foi aquele miolo. Você tem a McLaren ainda como uma das favoritas e a Ferrari pode surgir também como uma surpresa. A Mercedes, como sempre, é aquela que corre por fora, ainda mais considerando que as temperaturas não necessariamente vão estar baixas, o que para a Mercedes não é tão legal. Mas nós chegamos à prova pensando que pode sim ter aí, quem sabe, 3 ou 4 candidatos diferentes a uma possível vitória e tendo essa disputa Ferrari e McLaren como o seu grande chamariz da disputa em Abu Dhabi. O meio de pelotão, como sempre, promete ser um caos e eu não espero safety car, mas a gente nunca pode duvidar da Williams, que já está com mais de 17 batidas na temporada. Então, pode ser que role um safety carzinho dependendo aí da Williams. Eu quero saber a sua expectativa para essa última prova da temporada. Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor e seguir a gente nas redes sociais. Um grande abraço, valeu e falou!